Salve Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Nós estamos aí então nas meditações da primeira semana, o conhecimento de si mesmo. Esses exercícios e estas orações empregadas para o conhecimento de si mesmo. Hoje, quinta-feira, dia 26 de abril, a gente vai dar sequência na meditação deste conflito que existe em nós. Nós que somos seres carnais e seres espirituais, somos dotados de um corpo, uma matéria física, uma matéria biológica, e somos dotados de um espírito e de uma alma. Então, existe este conflito entre o nosso ser espiritual e o nosso ser carnal. E aí nós vamos meditar nesta aula de hoje no texto de São Paulo da Carta de Romanos, do capítulo 6, dos versículos de 12 a 23. Depois vocês leiam aí em casa. E neste texto, São Paulo vai nos mostrar justamente esta questão, a escravidão do pecado e a escravidão de amor, que é esta escravidão que São Luís nos propõe no seu tratado, para a liberdade da carne, para a liberdade do espírito, para que a gente não seja mais sujeito à carne e para que a carne não domine em nós. Então, conhecer o pecado e conhecer o quanto o pecado habita em nós e ele acaba conduzindo todo o nosso ser é de extrema necessidade para que a gente saia daquela dinâmica de pecador para uma vida de santidade. Porque o grande objetivo da nossa vida neste mundo é a santificação para que a gente possa ser digno de ir para o céu, de alcançar a vida eterna. Então vamos meditar aqui nesse texto de São Paulo, capítulo 6, versículos de 12 a 23. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Então iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino ao qual Deus vos confiou. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Devido às vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para viverdes iniquamente, agora oferecei-os como escravos à justiça para a vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
né? Então, nesse texto belíssimo de São Paulo aos Romanos, ele vai justamente nos apresentar esta realidade, que enquanto estávamos sob o jugo do pecado, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da carne, escravos da injustiça e das iniquidades, né? O que são as iniquidades? São todos esses atos de maldade, atos de injustiça, atos contrários à lei de Deus, né? Então é tudo aquilo que a gente sabe que é mal e ainda assim a gente pratica. Isso é iniquidade, né? E aí São Paulo então nos mostra aqui que no momento que a gente oferecia os nossos membros, que o nosso corpo, a nossa carne, se colocava a serviço do pecado. E com isso nós perdíamos a graça de Deus. Mas que no momento em que decidimos, pela própria graça de Deus, a não mais pecar, a gente sai do jugo da injustiça, a gente sai do jugo do pecado, do jugo de morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Ele nos disse isso aqui no final do texto, né? Se a gente permanece na vida de pecado, o pecado vai nos conduzir para a morte e a morte eterna. É preciso que a gente lembre que somos feitos, né, desta dupla consistência, né? Somos carne, mas somos espírito. O corpo morre e se decompõe nesta terra, mas a morte que a gente deve temer de fato é a morte da alma, é a morte do nosso espírito, né? Porque a morte eterna, ela é muito pior do que a morte terrena, porque essa todos vamos passar, né? Esse corpo, ele será desfeito e a gente vai ganhar um corpo de glória, um corpo ressuscitado. Então aqui São Paulo nos leva a refletir e a meditar nesta questão, né, da escravidão do pecado e da escravidão de amor à lei e à justiça de Deus. Porque quando a gente fala em justiça de Deus, a gente está falando automaticamente desta lei, da obediência e do amor à lei. Então aqui o que é interessante a gente meditar também é quando São Paulo vai nos falar assim, né, no meio do texto, a gente é tão ignorante na fé, né? A gente é tão cru, assim, tão sem instrução, que ele vai falar assim no texto: devido às vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravo à impureza e à iniquidade, agora oferecei-os como escravos à justiça para a vossa santificação. Então aqui São Paulo nos deixa que esse é o grande objetivo e a grande vontade de Deus para nós, né? Se existe um método, se existe assim, um roteiro do que seja a vontade de Deus para cada um de nós neste mundo, é a santificação. Não nos iludamos, né? Este é o grande desejo, esta é a grande vontade de Deus, nosso Pai, que nós nos santifiquemos, que nós nos utilizemos de todo o nosso ser, de todas as nossas capacidades, das nossas potencialidades, para empregar a nossa vida neste mundo para a santificação, para buscar esta purificação e sermos dignos de voltar à convivência com o nosso Pai, né? Então que nestes dias, ainda que se sucedem até segunda-feira, até o dia 30, que continuemos a meditar, que continuemos a olhar para cada um de nós, para o nosso interior, para o nosso traço de maldade, né? E que a gente compreenda que a vontade de Deus, ela é uma vontade santa, é uma vontade boa, é uma vontade perfeita e agradável para cada um de nós, né? A gente, muitas das vezes, a gente fica muito preocupado em realizar a nossa vontade, e nisso muitas vezes a gente peca ainda mais e a gente colhe desses frutos do pecado. Que a gente possa utilizar os nossos membros para produzir frutos de santidade e para produzir frutos que sejam agradáveis ao Senhor. Porque uma coisa é fato, né? Todos nós nos apresentaremos diante de Deus e ai de nós se estivermos com as mãos vazias, né, de frutos de santidade. Agora nós vamos lá para o capítulo 12, ainda na carta de São Paulo aos Romanos, para a gente entender justamente esta questão da vida cristã, deste convite que Jesus nos faz, deste convite que Deus nos faz para a santidade. Então lá os versículos de 1 a 2, 1 e 2 somente. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de agir, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, a saber que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, né? Então aqui São Paulo vem nos fazer esse convite, reforçar em nós esse desejo de que a gente coloque os nossos membros, coloque a nossa vida como esta oferta de louvor, né? Porque Jesus vai dizer no Evangelho, né? Não existe sacrifício de louvor maior do que fazer a vontade de Deus, né? Se a gente diz que ama a Deus e que se a gente quer realmente empregar a nossa vida em ser agradáveis a Deus, basta que a gente faça a vontade dele. E São Paulo ainda vai nos dizer, né, que a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então que nesses restinhos aí, nesses 4 dias que se sucedem, a gente consiga, com a graça do Espírito Santo, né, porque São Paulo mesmo aqui nos diz, né, a salvação, a santidade é uma graça, é um dom de Deus, né, não é mérito nosso. Nós somos seres pecadores, seres corruptíveis, e nós precisamos da graça de Deus, do dom de Deus, do amor de Deus, para sermos fiéis a Ele mesmo, né? Então que a gente possa colher esta graça de Deus, esse amor que Ele está derramando em cada um de nós, esta oportunidade que é o mais importante, né? Muitas vezes a gente pensa assim, hoje eu não vou ser de Deus, não. Vou me consagrar a Deus, não vou viver os mandamentos de Deus, não vou participar na comunidade, na igreja, não vou participar nos sacramentos. Vou curtir minha vida primeiro, vou aproveitar os prazeres desse mundo, né? Vou fazer a minha vontade. Lá para frente eu me volto para Deus, eu busco a graça de Deus e o convívio de Deus. Mas a gente não pode esquecer nunca, né? Que o salário do pecado é a morte. E a morte é algo que todos nós passaremos e não sabemos quando ela irá nos visitar. É preciso que tenhamos esta consciência, né, de sermos vigilantes. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus vai nos dizer isso no Evangelho. Então que a gente possa usar cada dia, porque cada oportunidade que Deus nos dá de santificação, para nós no céu será de extrema alegria, né? Agora, muitas das vezes, a gente não consegue compreender as oportunidades que Jesus coloca no nosso colo, que Jesus nos apresenta nas nossas rotinas diárias, né? Não nos iludamos, o Senhor nos visita sempre, o Senhor bate a nossa porta todos os dias, nos dando oportunidades de salvação. Mas é preciso que nós nos decidamos por esta salvação, que nós nos decidamos por esta graça, né? Então que o Senhor possa nos encontrar aí com as mãos cheias de frutos de santidade, com as mãos cheias de amor, né? Porque é isso que são os frutos de santidade. São aqueles mimos, aqueles agrados que a gente faz para quem a gente ama, não é? Não é bom quando a gente tem uma pessoa, né, para uma mãe, para um marido, para um filho, você vai lá e compra uma coisa que ele gosta, você faz uma surpresa, né? Você quer fazer e agradar ele, ele gosta da comidinha daquele jeito. Ele gosta de suco de uva. Não, ele gosta de sorvete de flocos. A gente, quando a gente ama as pessoas, a gente não procura agradá-las com coisas concretas, com coisas que nós sabemos que elas gostam e que elas se sentirão acarinhadas, né? Amadas de fato, preferidas. Da mesma forma Jesus, da mesma forma a Trindade Santa, né? A grande forma da gente demonstrar que ama a Deus é oferecendo esses frutos de amor. E os frutos de amor são os frutos da santidade. Então, para a gente encerrar este momento, antes da nossa Salve Rainha, nós vamos fazer uma oração de abandono da nossa vontade, principalmente. Porque para fazermos a vontade de Deus, é preciso que, em primeiro lugar, renunciemos à nossa, né? A gente não consegue fazer duas vontades distintas ao mesmo tempo. Porque o nosso corpo é carnal e a vontade de Deus é espiritual. Então vai ser sempre esta luta, este embate, né? Um querendo se afastar do outro. E precisamos então oferecer e aniquilar a nossa vontade em primeiro lugar, para abrir espaço para que a vontade de Deus se faça. Então nós vamos fazer uma oração de abandono a Deus do Charles de Foucault. Meu Pai, entrego-me a vós. Fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiserdes fazer de mim,
eu vos agradeço. Estou pronto para tudo e aceito tudo, desde que a vossa vontade se realize em mim e em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Deponho minha alma em vossas mãos. Eu vos-la dou, meu Deus, com todo o meu amor e com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo. E porque para mim é uma necessidade de amor, dar-me e entregar-me em vossas mãos sem medida, com uma confiança infinita, pois seis que sois o meu Pai. Então, que neste ato de abandono, que nesses dias ainda que meditaremos esse nosso conhecimento, o Senhor possa vir tomar posse de cada um de nós, nesta entrega que lhe fazemos de tudo o que somos, de todo o nosso ser, de toda a nossa vontade, de todos os nossos sentidos, para que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, habite em nós e produza frutos de santidade, para que no dia que formos nos apresentar diante do Senhor, nossas mãos estejam cheias de mimos e de carinho que possamos oferecer a Ele por amor. Amém? Então nós vamos encerrar com a nossa Salve a Rainha. Na próxima segunda-feira, então, nós já passaremos as explicações de como serão as meditações da segunda semana, dos exercícios espirituais empregados ao conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Ok? Então, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, salve Maria.